Olá, amigo, amiga, irmão, irmã, seguidor aqui do canal CRB. Bom estarmos juntos novamente. E hoje vamos dar sequência sobre o mês da Reforma, a Reforma Protestante. E hoje nós vamos falar sobre o que a história nos conta. O que levou a esses homens pegar e ter essa iniciativa, se levantar contra o sistema religioso de sua época. Porque nada mais, nada menos que a Reforma Protestante foi isso. Nós vemos que com Jesus, quando Jesus chega no templo, derruba as barracas dos mercadores, ele também faz essa reforma da sua época. E é por isso que aqueles homens religiosos do templo ficaram tão irados, tão indignados com Jesus. Porque Jesus veio expor a hipocrisia daqueles homens. Jesus veio expor diante do povo o que estava de errado com aqueles homens que falavam servos de Deus, que falavam guardadores da lei, mas na verdade começaram a manipular e a pegar, então, a subjugar o povo com leis humanas, com regras humanas. E quando isso acontece na época de Jesus, os fariseus então se levantam contra Jesus e querem prendê-lo a qualquer custo, querem tirá-lo do caminho. E quando isso se passa, Jesus morre, ressuscita, a igreja é implementada. Então aqui nós não vemos divisão dentro da igreja. É uma igreja única. Não havia igreja evangélica, igreja protestante, igreja católica. É uma igreja única. Talvez uma igreja única com o nome de católico. Católico, o significado é a igreja universal, que nós vemos hoje a universal também com esse nome. Tipo uma igreja que aceita tudo. Uma igreja que todo caminho leva a Deus, todas as oferendas, todas as ações agradam a Deus, tudo é possível, Deus aceita tudo, Deus é um Deus liberal. E aqueles homens então pegam e começam a observar as escrituras novamente. Então começa-se então um movimento contra os líderes religiosos novamente, que não observavam mais os ensinamentos de Jesus e começaram novamente a barganhar a fé com as coisas dos homens. Podemos observar então assim, datas são importantes. É essencial relembrar os momentos em que foram relevantes ou impactantes, tanto na vida pessoal quanto na história em geral. O dia 31 de outubro é marcado por um dos eventos mais relevantes da história da humanidade, a Reforma Protestante. Quando visto do ponto de vista religioso, foi o primeiro grande cisma da Igreja Católica, que dominou o mundo europeu por mais de 1000 anos. Quando observado dos pontos de vista político, também se caracterizava como um cisma com a Igreja, uma vez que até então a igreja tinha grande influência política. Vemos que nessa época era uma época de bastante avanço marítimo, conquistas, novas descobertas. E a força da Igreja Católica era tão grande que ela influenciou a conquista da América do Sul e do continente americano, como nós podemos ver nos livros de história. Ela tinha tanta influência na coroa portuguesa quanto na coroa espanhola, que ela fez com que Portugal levasse um pedaço da América só nesse jogo político. A reforma foi mais do que apenas uma revolução religiosa. Foi um evento histórico, resultado dos anos em que aconteceram e pondo de partida muitas mudanças que vieram posteriormente. Uma consequência religiosa direta
foi a formação da nova igreja, novas formas de interpretar a Bíblia, nova maneira de administrar a igreja. Então, esses são os marcos que a reforma protestante nos trouxe, que realmente estavam cansados da forma que então a igreja era conduzida pelos seus líderes na época. E esse rompimento, então, a partir daí surge a igreja protestante, que é uma igreja que protesta, por isso o nome protestante, e a igreja, então, do outro lado, chama a igreja católica, ou igreja universal, uma igreja que pode tudo, aceita-se tudo. Até que, teologicamente falando, ao olhar a reforma, há 5 pontos básicos principais que são considerados a base da reforma. Esses 5 pontos, conhecidos como são os 5 solas, trazem a visão religiosa e teológica que surgiu na reforma e que, de forma geral, orienta as igrejas protestantes. Então, a igreja, quando esses homens perceberam que estavam distantes de Deus, observando a Escritura, identificaram os 5 pontos cruciais, 5 pilares, que moldaria daí por diante, então, uma igreja séria, uma igreja que não se corrompe com as coisas deste mundo, e uma igreja a qual, visão bíblica, ela desagradaria a Deus. Essas doutrinas influenciou profundamente o pensamento e prático religioso no protestantismo, e é uma parte fundamental da teologia reformada. Ela também teve um impacto significativo na música sacra e na arte religiosa, incentivando a criação de hinos e obras da arte que glorificam a Deus. Portanto, percebe-se que os 5 solas não são nada mais do que um foco total em Deus, em Jesus. Sua obra e sua palavra revelada pode parecer simples, mas para a sua sociedade, que passou mais de 1000 anos dando prioridade às palavras humanas e tradicionalismo religioso, foi realmente uma grande reforma. Então nós vemos que foi um marco ao qual esse rompimento novamente, relembrando que Jesus fez isso no templo, e agora esses homens fizeram novamente. E talvez hoje, olhando para o nosso cenário protestante, evangélico, cristão, precisaríamos de uma nova reforma. Ou de alguém que se levantasse e colocasse essas 5 pautas novamente em questão, para que as igrejas voltassem a observá-las. Lembrar que da data 31 de outubro como o dia da Reforma Protestante deve ser mais do que uma simples lembrança. Deve ser um convite para observar os movimentos que levaram a reforma a acontecer. Diante dessa observação, a aplicar na própria vida do cristão esses pontos. Lembrar da reforma deve ser um convite para se questionar-se. Como cristão, a igreja está vivendo e focado nesses 5 pontos primordiais? Somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a glória de Deus. Nós observamos o contexto geral. Se nós olharmos de igreja a igreja, será que a Igreja Universal observa esses 5 pontos? A Igreja Universal que eu estou falando agora é a Igreja Universal do Reino de Deus, que é uma igreja bastante conhecida aqui no Brasil, a igreja do Bispo de Macedo. Somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente glória a Deus? Será que a Deus Amor do pastor Davi Miranda também? Será que a Igreja Apostólica Renascer em Cristo também observa esses 5 pontos? Será que a Igreja Assembleia de Deus
observa esses 5 pontos? Será que a presbiteriana observa esses 5 pontos? Será que a batista reformada, a batista tradicional, a batista bíblica, a batista observa esses 5 pontos? Será que a quadrangular observa esses 5 pontos? E se elas não observam, o que fazer? Lembre-se que Jó, que Noé, não se corromperam com as coisas deste mundo. Preferiram muitas vezes caminhar sozinho e não se corromper. Eliseu, Elias, demais profetas, Daniel, lá na Babilônia. São coisas para nós observarmos, irmãos. Está se findando o tempo, nós olhamos para o mundo, a volta de Jesus está cada vez mais próxima. Observando as queimadas dos últimos dias aqui no Brasil, não foi só aqui no Brasil, é que a nossa imprensa sensacionalista e corrupta, ela só fala aqui no Brasil, mas o mundo inteiro estava pegando fogo. Estados Unidos, Cuba, Chile, Argentina, Bolívia, Portugal, na Ásia, o mundo inteiro pegando fogo. E aí? Qual é o sinal que isso demonstra para mim que sou cristão? Que Jesus está voltando. A Bíblia está se cumprindo. Os últimos dias estão se aproximando. As trombetas estão sendo tocadas. E se nós não observarmos isso, se nós não desejarmos estar próximos do Mestre, se nós queremos agradar a homens, se nós queremos que a minha igreja se torne um império reconhecido, só que esquecemos de observar as 7 cartas das igrejas no Apocalipse. Uma delas era rica, poderosa, e o que Deus fez? Rejeitou ela. Conheça suas obras, sei que é rica, mas está vazia da minha presença. E será que nós estamos frequentando as igrejas que são belíssimas, suntuosas, imponentes? Nossa, agrada os olhos dos homens pela dinâmica, pela tecnologia, pelo conforto, pela climatização, pela iluminação, pela beleza. Mas o essencial, que é a presença de um Deus vivo, ao qual ela inicialmente foi projetada para agradar um Deus e se distanciou desse Deus. Um mês de reforma é um mês para nós observarmos essas coisas, para nós mudarmos nossas atitudes, para nós mudarmos nossos pensamentos, para nós realinharmos o nosso compromisso com um Deus que é vivo, um Deus que é poderoso, um Deus que é infinitamente mais do que nós possamos imaginar, pensar. Um Deus que não poupou o seu Filho na cruz. Um Deus que já demonstrou como devemos prosseguir e agir. Se você não tem acompanhado o canal aqui, esse ano nós estamos meditando sobre o Evangelho de João. Quantas coisas preciosas nós já aprendemos, ouvimos e vemos. E é o meu convite. Se você não assistiu, aproveita esse mês que nós não estaremos falando sobre o que é isso, João. Vai lá, maratona. Tem mais de 20 vídeos lá para você pegar e aprender e ouvir sobre coisas preciosas que Jesus nos deixou. Porque esse mês nós vamos estar falando da reforma. E eu preciso ser reformado no meu coração, na minha mente. Eu não deixei de ser pecador, eu não deixei de ser merecedor e precisador da graça de Deus. Eu preciso da graça de Deus, da misericórdia de Deus todos os dias. Continuo sendo pecador, continuo sendo falho. E por isso que essa reforma precisa acontecer também na minha vida, no meu coração. Que Deus possa vos abençoar. E a gente se encontra aqui no próximo vídeo, continuando esse assunto sobre a reforma. Deus vos abençoe e até o próximo vídeo nesse canal.